Nós estamos dentro de um mover profético, onde nós acreditamos que Deus ele age da maneira dele. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele tem um domínio de todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o Senhor ele tem domínio sobre os seus ombros. Nada passa despercebido do Senhor. O coração de Deus está alinhado hoje aqui. Então, eu quero te convidar, em nome de Jesus, que você possa continuar fixo, olhando nos olhos de fogo do Senhor. Porque algo dos céus nós estamos captando aqui nesse lugar. Uma porção nova para as nossas vidas. Eu quero que você abra comigo lá em Levítico, capítulo 6. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a oferta de culpa. Que Deus, ele direciona a Moisés. E quantos de nós, muitas vezes, carregamos uma culpa que é nossa e que muitas vezes também não é nossa. Então, por nós não termos discernimentos, nós ficamos presos à culpa. E a culpa, ela passa de um sentimento para uma prisão. E nós ficamos encalhados, estagnados, paralisados, com os nossos pés acorrentados, porque nós não estamos mais acreditando naquele que nos chamou. Aleluia. A partir do versículo 1, nós não vamos ler tudo, mas eu quero trazer antes uma consciência sobre a oferta de culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer algum erro, pecando sem intenção em qualquer coisa sagrada ao Senhor, tem que trazer a seguinte oferta: um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com peso padrão do santuário, como oferta pela culpa, e será perdoado. E ele esclarece mais uma vez como funcionava a apropriação, a remissão dos pecados, para que o pecador, ele fosse o quê? Redimido, ele fosse perdoado. Mas haveria o quê? Uma oferta. E o que ele tinha que dar por oferta? Ele tinha que dar um carneiro sem defeito. Tinha que ser o melhor do rebanho. Ele tinha que ser, segundo, bem avaliado pelo santuário. E depois, o pecador ainda tinha que dar 1/5 do valor do carneiro. E o que é 1/5 do valor, Gabriel, do carneiro? É uma parte das 5 partes que vale o carneiro. Ou seja, vamos pegar aqui, o carneiro ele é avaliado em 10 mil, né? Então ele, além de pegar o melhor carneiro, ele ainda tinha que dar o quê? 2.000 a mais. Ele tinha que dar 1/5 a mais, porque somente aquele carneiro não era o suficiente. E aí, enquanto o Espírito Santo ele estava ministrando no meu coração, nós sabemos que há uma estratégia demoníaca sobre as nossas vidas, mas também nós sabemos os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E os pensamentos de Deus ao nosso respeito é um propósito de paz para as nossas vidas. Mesmo que eu e você, nós passemos por guerra, por mais que nós passemos por dificuldades, nós sentimos a verdadeira paz. Por quê? Porque a presença nos consome. A presença do Espírito Santo consome a palha, aquilo que é angústia, aquilo que é ruim em nós. Mas a presença de Deus nos aquece. A presença do Espírito Santo nos deixa ativo na sua presença. A presença do Espírito Santo nos deixa ativo dentro do propósito. Deus não chamou uma igreja passiva, Deus chamou uma igreja ativa. Por isso que quando Ele diz: olha, inferno, você não vai prevalecer. A Bíblia diz: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não é contra uma igreja passiva, é uma igreja ativa. É uma igreja que tem conhecimento do poder de Deus. É uma igreja que se alimenta em intimidade com o Senhor, mas que declara com autoridade. E nós não podemos ser consumidos pelas trevas. Nós não podemos ser consumidos pelo lugar que Deus nos tirou. Temos que ser consumidos
pela presença do Espírito Santo, porque é na presença de Deus que nós vamos nos sustentar até os últimos dias. É na presença do Espírito Santo. E qual é a minha certeza e a sua certeza de que Deus estaria conosco? Ele mesmo disse que Ele estaria conosco. É a sua palavra, é a sua gloriosa presença. Então, no capítulo 6, Deus, Ele começa a regulamentar o holocausto. E diz a Moisés que falasse isso a Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos, Nadab e Abiú. Se você for ver nos capítulos seguintes, você vai saber que na história, os filhos de Arão são consumidos. Por quê? Apresentaram um fogo estranho. Por isso que Deus já estava regulamentando o holocausto. Deus já estava regulamentando como nós deveríamos ofertar a Ele. Porque Ele já sabia que as pessoas iam começar o quê? A fazer adaptações. E Ele foi e jogou lá uma medida assertiva. Eu quero assim, assim e assim. E aí os pecadores tinham que dar da mesma forma. Porque se ele desse de forma errada, o que aconteceu com os filhos de Arão? Eles foram consumidos por esse fogo, porque eles ofertaram um fogo estranho. E o mesmo Deus que fulminou Nadab e Abiú, Ele fulmina as nossas vidas ainda. Temos que parar de ofertar fogo estranho diante de Deus. Temos que parar de ofertar orgulho. Temos que parar de ser um agente de orgulho, um agente que, sabe, que sobrepassa todas as coisas e pina o nariz. Ei, o Senhor nos chamou para humilhação. Ei, nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, meus irmãos, você sabe o que é se humilhar? Se humilhar é apresentar-se desacreditado do pecado que há em nós e se rebaixar diante da presença de Deus. Isso é se humilhar. Sabe, é quando nos colocamos em uma posição que nós não temos poder algum para fazer, somente Ele é capaz. Mas não basta a gente fazer uma oração capenga, não basta a gente fazer uma oração bem feita, uma oração estudada, ensaiada. Deus quer os nossos corações, Ele sempre quis. Deus não quer as nossas eloquências. Deus não quer a ciência que a gente adquire. Nós temos que, nesses últimos dias, se você prestar atenção, o mundo ele tem ofertado muita ciência. Mas a ciência ela vem de Deus. Mas a ciência que o mundo oferece é uma ciência deturpada. Porque toda vez que você se aprofunda na ciência, você para de viver uma vida pela fé. E a única forma que temos de agradar a Deus é uma vida pela fé. Não é só quando está me faltando dinheiro e tenho vontade de fazer alguma coisa, mas é quando aquele desejo ele começa a consumir o meu coração. E eu tenho que ter fé que o Senhor ele me dá um escape e eu vou resistir. Porque o meu Deus ele está conosco, Ele está comigo, está contigo. E essa presença que nos consome todos os dias, ela nunca vai se apagar. Essa presença do Espírito Santo que nos consome, ela nunca vai se apagar. Sabe por quê, meus irmãos? Deus ele está levantando homens que saibam lidar com o quê, Gabriel? Com as humilhações, com as cinzas. As cinzas, elas representam humilhação na Bíblia. E quantos de nós não estamos dispostos mais a passar por humilhações diante de Deus? Já fui muito humilhado, agora ninguém pisa em mim. Ei, meu irmão, enquanto nós estivermos pensando assim, enquanto você estiver pensando assim, você vai apenas usufruir de um Deus que Ele é capaz de fazer infinitamente mais na sua vida. Você vai desfrutar de um pouco do que Deus pode fazer na sua vida. Mas sabe qual a vontade de Deus? É derramar dele por você por completo. É derramar dele em você por completo. É o que o Espírito Santo ele está falando para nós nessa conferência. Eu quero derramar sobre vocês mais.
mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que dançar. É o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas? Ele quer nos transformar. Ele quer nos transformar. A imagem e semelhança, né, quando você olha para o espelho e vê lá algo físico parecido com Jesus. A imagem e semelhança é interno. É algo que nós não podemos ver, apenas sentir. Enquanto nós não recebemos um corpo glorificado, vamos apenas sentir. Então precisamos sentir o que há em nós, para começar a manifestar aquilo que está em Deus. Então, se Deus está em nós, temos que manifestar aquilo que está nele, não aquilo que está em mim, não a minha mediocridade, não a minha tristeza, não as minhas falhas. Mas, meus irmãos, sede santos porque eu sou santo. Aquele que está limpo, se limpe mais. O que Deus quer de nós é muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele quer por inteiro o nosso coração. E nessa noite você não vai sair daqui entregando meia parte do seu coração. Eu sei que muitos aqui já entregaram o coração por inteiro. Não é só levantar a mão, mas é viver uma vida de retidão. É viver uma vida que o Senhor tem prazer em você. Sabe? Um dia eu escutei assim: tudo aquilo que te custa muito, é claro que tudo aquilo que custa muito, é claro que vai te custar tudo. Claro que vai requerer tudo de você. Porque quando Deus Ele te chama para fazer algo, não é porque Ele não sabe fazer, é porque Ele te convoca para você participar. E nós temos que parar de participar ao redor do que está acontecendo. Temos que entrar. Temos que entrar. Temos que entrar. Temos que entrar. Antes de você entrar numa roda de fogo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus que está em secreto. E o Deus que te vê em secreto, Ele te honrará publicamente. Mas, irmãos, a honra não é um púlpito. Irmãos, a honra não é um microfone. Meus irmãos, a honra é Deus permitir manifestar em nós a sua presença. Isso é honra do céu sobre a nossa vida. Quando nós entendemos isso, o nosso propósito ele se torna fácil. Quando nós entendemos isso, aquilo que nós carregamos, nós liberamos. Porque nós somos apenas um acesso fácil dos céus aqui na terra. E eu quero deixar uma coisa clara. O pastor Marcelo, ele iniciou nessa tarde, falando sobre as gerações, não é verdade? Que uma geração contará para a outra dos feitos, das maravilhas que Deus fez. E prestem bem atenção, jovens. Jovens, deixem os irmãos mais velhos, aqueles que já passaram por mais coisas, que sabem também mais coisas, servirem a nós, ministrarem nos nossos corações, porque isso é entender o que eles carregaram no passado, é entender a jornada que eles passaram e honrar hoje tudo aquilo que eles receberam de Deus. Mas também eu tenho um recado para você, velho. Velhos, por favor, deixem os mais novos se vestirem de preto. Amém? Deixem os mais novos se vestirem de preto. Deixe. E quando nós entendemos isso, esse trâmite geracional, nós entendemos que o avivamento, ele é geracional. Ele vem de antes. Ele começa nos céus e ele vai continuar nos céus.
Lá nos céus ele não vai terminar. Mas esse avivamento que tanto nós falamos, que tanto nós esboçamos, manifestamos, expressamos, nada mais, nada menos é do que uma vida de fogo e glória, de paixão, de fome e sede pelo Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando um grande acontecimento. E aí quando esse grande acontecimento ele começar, eu vou participar. Ei, você vai usar como bode expiatório um avivamento para tentar ser cheio do Espírito Santo, sendo que o Senhor já te deu entendimento para em você, através de você, começar esse avivamento. Não espere pelo outro para ser avivado. Avive-se. Desperte o leão que há em você. Reaja às perguntas de Deus. Seja uma igreja ativa no propósito. Se nós não nos manifestarmos como de acordo com a sua palavra e as condições apresentadas, nós vamos viver um pouco do poder do Evangelho. Azusa, Gales, tantos outros avivamentos que aconteceu, você está ciente de que está começando a surgir o último e grande avivamento? Esse último e grande avivamento, ele pode começar lá na Avenida João Pessoa, 6423. Irmãos, nós não fazemos conferências ou cultos só para encher esses lugares aqui, não. Nós fazemos cultos para quê? Para tocar as nações. Nós nos vestimos, colocamos uma boa roupa para cultuar um Deus. Então que as nossas vidas elas possam resplandecer a glória do Espírito Santo. E uma coisa que a Rebeca ela falou que em 2019 nós estávamos em um período escuro das nossas vidas. E realmente nós estávamos, né? Foi quando nós pensamos em desistir de fato. E ali o Espírito Santo começou a pairar sobre nós. O Espírito Santo ele começou a trazer à nossa memória aquilo que nos dava esperança. E quando éramos mais novos na missão, o que acontecia aqui, aquela chama estava muito acesa, estava muito ativa. E aí passaram a primeira decepção, aí passamos a segunda decepção, e aí, eis que faço nova todas as coisas. Veja, Gabriel e Rebeca, algo novo está surgindo. E foi essa palavra que fomos direcionados, e fomos caminhando até ela. E deixa eu te dizer uma coisa, hoje você é esse algo novo para nossas vidas. Sabe, o vinho novo, tanto a pastora Raquel falava quando nós chegamos, vocês também eram o vinho novo de Deus para as nossas vidas. Então, para as nossas vidas houve um reencontro dentro do propósito, onde fomos estabelecidos novamente pelo Espírito Santo. E ali onde abundou o pecado, está superabundando a graça de Deus. Onde havíamos perdido o ministério, o Senhor nos restituiu 3 vezes mais. Hoje nós desfrutamos, hoje nós conseguimos alcançar uma geração. Antes alcançávamos uma geração por agenda, mas aí Deus foi muito conosco. Eu não quero mais fazer agenda para vocês. Irmãos, e não foi fácil, porque ter agenda é bom. Ter agenda, estar em lugares, em você estar em uma igreja que você não conhece, aqueles irmãos lhe abençoando, lhe honrando, é bom. A gente não pode dizer que é ruim, não, é bom. Mas não era isso que o Espírito Santo queria mais. E nós tivemos que entender, e passamos e pagamos um processo, mas nós não descartamos ele, porque todas as vezes que nós lembramos dele, nós somos consumidos pela presença do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele me traz à memória hoje aqui, aquilo que me dá esperança. Eu olho para cada um de vocês e vejo uma nova esperança. Eu olho para cada um de vocês e vejo um Espírito.
E eu vejo um Espírito. E eu vejo um Espírito que ama as nossas vidas, que não desiste de nós, que coloca em nós esperança todos os dias, para que essa chama ela não se apague. E um dia eu ouvi que intimidade com plateia é pornografia. Nós não estamos aqui para expressar a nossa intimidade. Nós estamos aqui para servir um Deus. E aquilo que Ele nos entrega em honra, nós liberamos em honra para vocês. Mas aí o Espírito Santo, Ele disse novamente: Gabriel, você sabe qual é o lugar da intimidade? É quando está eu e você, sozinhos. Quem aqui é cônjuge sabe, né? Nosso lugar de intimidade, nosso quarto, é onde só nós, nossos cônjuges, sabemos o que acontece. Esse é o lugar secreto diante de Deus. Aqui é uma plataforma, e que eu estou ministrando para vocês. Sabe por quê? Vocês, muitos aqui nem conhecem a minha vida no secreto, na intimidade. Então, eu não posso levar em consideração, e eu estou dizendo isso para você, porque você não deve se sustentar em homens, você não deve se sustentar em pastores, você deve se sustentar naquele que te chamou, aquele que não vai falhar contigo, aquele mesmo que você tenha perdido a sua dracma, ele vai acender uma luz e você vai resgatar ela novamente, porque foi isso que aconteceu com a mulher da dracma perdida. Qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela perdeu? Ela acendeu o quê? E aí qual foi a segunda coisa que aconteceu quando ela acendeu? Ela não achou ainda. Se você for ler entre linhas, cada coisa que está ali naquele versículo, Deus ele mostrou a sujeira que estava na casa dela. E toda transformação de avivamento, ela começa aqui dentro de nós. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, esse louvor sendo expresso com força, o seu coração pulsando, você suando, sabe para quê? É para você resgatar a cultura de intimidade que um dia você perdeu. Porque nós não vamos vencer só louvando, nós vamos vencer na intimidade com o Espírito Santo. E aí sim, quando você louvar, as cadeias vão quebrar. Aí sim os grilhões que estão te aprisionando, eles vão cair por terra. Não é na base do grito, não é na base do ei! Não. É intimidade, é descanso, é lugar secreto, onde só você e Ele sabem. E quando nós aprendemos o que é um lugar secreto, onde a nossa chama, ela acende, sabe o que acontece? Deus fala e eu ouço. Não podemos fazer da nossa intimidade um lugar de terapia, que você só senta naquele sofá e começa a falar diante de Deus. Fala, Senhor, como se Deus não soubesse da sua vida. Aí sabe o que acontece? Você sai muitas vezes de uma oração com a mesma angústia. Você sai muitas vezes de um culto, a mesma pessoa. Por quê, Gabriel? Porque você estava tentando se comunicar com aquele que já sabe tudo sobre você. E você perdeu a chance de se comunicar. Você perdeu a chance de ouvir aquela palavra que Deus está liberando para você ser curado. Então, quando nós buscamos essa intimidade, nós não buscamos apenas para Deus responder as nossas perguntas. Antes de mais nada, nós buscamos ser curados, porque é isso que nós precisamos nesses dias, ser curados, ser curados, ser curados. Deus ele vai resgatar uma noiva imaculada, sem rugas, sem manchas. Como nós vamos vencer isso? Na intimidade, no lugar secreto, onde nós produzimos fogo, onde nós produzimos chama, onde nós produzimos brasa, onde nós produzimos lenha. Lenha. Eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos aqui na segunda conferência, e o que o Espírito Santo está fazendo, a porção está sendo maior do que a da primeira.
Porque se tem uma coisa que eu peço ao Espírito Santo, é que todos os dias da minha vida, todos os dias, que uma manhã não seja igual a outra. Porque a rotina ela não vai nos enfadar, porque nós encontramos na rotina uma novidade de vida, nós encontramos na rotina uma oportunidade para viver coisas novas. E foi nessa rotina, quando nós estávamos acabados, o Espírito Santo nos apontou, cada um de vocês. Nós não conhecíamos todos vocês, mas tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma liberação do Espírito Santo. E aí nós começamos a resgatar o nosso holocausto, nós começamos a devolver para o Senhor o carneiro. E aí o Espírito Santo, ele começou a nos restituir. Meus irmãos, essa peça Memórias, que a Rebeca falou, que alcançou aquele número de pessoas, o Elion alcançou o dobro. Quando nós fizemos a estatística, tá? Não é o número exato, eram mais de 50 mil pessoas, e ali estávamos falando do nosso testemunho. Tinha o Joy, a Brisa, a Neusta não muito, mas tinha o Lion. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus, ele está nos chamando novamente para o lugar secreto. Deus está chamando cada um de nós novamente para o lugar secreto. E o que é o lugar secreto, Gabriel? É a sua disponibilidade diante dele. Não é um lugar físico. Você pode estar no carro e fazer daquele carro um ambiente de glória. Nós podemos estar na cozinha, fazendo comida, e fazer daquele ambiente um ambiente de glória. A gente pode começar a trazer, a resgatar. Gabriel, qual é a cultura do céu? Meus irmãos, não existe palavra mais acentuada do que santo, santo, santo. Eu não lembro quem foi que me falou, mas falou assim: Gabriel, tu já pensou porque a Bíblia menciona que os 24 anciãos, eles só declaram santo, 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 santo a Deus? Aí eu, não. Porque eles poderiam declarar: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, tu és bom, tu és digno. Porque a santidade, ela está acima de todas essas palavras. Então nós temos que buscar a Deus reproduzindo santidade. Experimenta, resgata aquela cultura que você tinha, que jejuava em tapar as brechas, os lugares vazios, por uma causa maior do que a sua vida, o que vai acontecer com a sua vida. Experimenta, resgata essa cultura que um dia você vivenciou, resgata essa cultura que o Espírito Santo está liberando sobre nós. Deus, ele não precisa de filhos preparados. Ainda Deus, ele chama os disponíveis. Mas esses disponíveis precisam entender uma coisa. Temos que deixar o orgulho, temos que deixar os pecados, temos que deixar os nossos traumas e conviver com as maravilhas de Deus na nossa vida. Você jovem, você adolescente, você velho que está aqui, você maduro, mais maduro, né? Um jovem velho, preste atenção, eu também. Precisamos entender e resgatar tudo aquilo que Deus está falando para nós, desde a primeira sessão, na ministração, na segunda. Porque nós não manifestamos a nossa emoção, nós não respondemos a nossa emoção, nós respondemos o que o Espírito Santo está falando conosco. E o que Deus tem falado contigo nesses dias, o que o Espírito Santo tem falado contigo nesses dias. Meus irmãos, quando nós decidimos orar e buscar, a oração, ela é uma comunicação de fé que acessa a vontade de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos fazer uma oferta. Vamos preparar os nossos corações. E Deus, Ele vai depositar fogo sobre nós. Deus, Ele vai liberar fogo sobre nós. Estou sentindo algo muito forte no meu espírito. Quando esse acesso Ele é ativado em nós, não é para que o Senhor nos veja sendo mutilados ou maltratados. É para que a gente possa enxergar que nós precisamos orar e buscar Ele. E quando nós oramos e buscamos o Senhor, pela fé, nós recebemos recompensa. Então, meus irmãos, sempre que Deus, Ele te expor as humilhações, Ele vai te dar livre acesso e livre arbítrio para você decidir o que você vai fazer com a sua escolha. Se você oferece a sua rebeldia para receber a recompensa da intimidade, da busca por Deus, Deus vai te dar infinitamente mais. Muitos irmãos, como eu nessa noite, nós éramos presos à rebeldia, nós éramos presos a tantas coisas que nos julgavam, nós éramos presos a tristezas. Quando foi em 2019, eu fiz uma carta para a minha morte. Como assim, Gabriel? Eu fiz uma carta de suicídio para mim. Que nessa carta eu estava fazendo o quê? Eu estava me despedindo de todas as pessoas que eu amava. E comecei a lá fazer Espírito Santo. E comecei ali. E ali eu estava falando, depois eu comecei a escrever a cada uma das pessoas que eu amava. E fechei aquele caderno e fiquei esperando algo acontecer na minha vida, que seria a minha morte. Eu não sei o que é que eu ia fazer, se eu ia me cortar, se eu ia tomar remédio demais, eu não sei. Eu só sei que aquela dor eu não estava mais suportando mais. Estava passando por uma depressão, eu tinha crises de ansiedade altíssima. Teve uma noite que eu fui tentar dormir e não conseguia. O meu coração, ele pulava, saia da minha boca, eu não conseguia andar, foi me arrastando ao chão. Arrastando. E eu não conseguia chorar, era aquele choro mudo, sabe? Era só eu e Deus que estava ali naquele momento. E eu fiquei, meu Deus, o que é que está acontecendo dentro de mim? Eu não sabia que era ansiedade que eu estava passando. E ali ficou, e eu não aguento mais essa dor, Espírito Santo. Não aguento mais sofrer tantas coisas, Espírito Santo. E Deus, ali naquele momento, Ele disse que eu estava em trabalho de parto. E naquele momento, aquela ansiedade, ela saiu dentro de mim, porque eu fiz um clamor do meu coração. Eu fiz um clamor da minha alma. Eu estava rasgando, me abrindo ali por dentro. Rebeca estava dormindo do lado, ela tem um sono leve, ela não acordou. E eu não conseguia, eu fui me arrastando da cama para o chão. E a nossa cama ela é alta. E eu lembro que tinha um tapete, e eu fiquei ali, prostrado diante de Deus, e o Espírito Santo, Ele falou: Gabriel, você está em trabalho de parto. Você está em trabalho de parto. E aquele filho que foi gerado na dor, aquela angústia que foi gerada dentro de mim, que estava consumindo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, ele foi expelido de mim naquela noite. E o Espírito Santo, ele disse na mesma hora para mim: veja, Gabriel, algo novo está surgindo. E eu estava na sala um dia, e Deus, ele falou assim para mim: recomece. E aquela palavra começou a sangrar dentro do meu coração. Recomeçar não é vergonhoso. Recomeçar dá chance de recriar, reinventar, reviver, renascer, reconstruir.
E foi isso que o Espírito Santo fez de 2019 até hoje, 2023. Ele tem reconstruído as coisas que o diabo ele tem roubado de mim. Ele tem restituído as coisas que eu tenho deixado de lado. E foi um tempo que coloquei as cinzas sobre a minha cabeça. E passamos por muitas humilhações ministeriais. Muitas. Vocês olham para nós novinhos, né? A Rebeca engana, eu engano. A Rebeca já tem 37. Carinha de 17. Eu tenho 35. Carinha de 30. E 2019, quando nós atravessamos esse mar, em 2020, algo novo que o Senhor nos apresentou, houve um revigoramento espiritual. E eu quero dizer para você, não importa a caverna escura que você está passando agora, não importa a lenha que não tem mais no holocausto do Senhor, se você oferecer novamente o seu coração, a sua entrega, Deus ele vai queimar a oferta, e o incenso vai subir novamente, e antes Deus ele vai realinhar você novamente. Irmãos, não tem sensação pior do que sentimento de desalinhamento no propósito. Não tem sensação pior. Quando Deus ele permite essa sensação, é porque Ele está lhe chamando para o secreto. É no secreto que Deus vai restituir a igreja. É no secreto que Deus vai restituir a igreja. Já estou caminhando para o fim. E Deus ele só te ouve depois que você se humilha. Deus ele só te ouve depois que você se humilha. Não se engane. Eu estou muito bem com o Espírito Santo. Tem alguma área que você precisa se humilhar. Tem ainda uma área que você precisa ser constrangido. Por que, Gabriel, isso? Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Aí sabe, muitas vezes, Deus, estou fazendo tudo certo, mas está se esquecendo de se humilhar. Está se esquecendo de se submeter. Mas submeter o que, Gabriel? Eu estar na igreja? Aí para os cultos? Não. De permanecer no lugar secreto. Não saia do lugar secreto. Não saia do lugar secreto. Não saia do lugar secreto. Deus ele só te ouve no lugar secreto. E depois que Deus diz as condições, Ele apresenta as recompensas. Se eu os ouvirei. Meus irmãos, olha a bênção de ser ouvido por Deus. Olha a bênção de você ofertar algo para o Senhor, que o Senhor, Ele vai sentir um aroma agradável, e que vai lhe abençoar abundantemente. Olha a bênção de você ofertar aquilo que Deus te pede. Deus, Ele não te pede trabalho, Deus te pede a tua vida. Deus não pede aquilo que você pode comprar. Deus, Ele pede aquilo que te custa tudo. E aí ficamos numa indecisão. 30 de setembro, Deus queimou no meu coração. Dia 30 de outubro, eu estou aquele pinguim. Mas não é isso, gente, vamos reagir. Nós somos uma igreja ativa. Nós reagimos a um Deus ativo, a um Deus participante nas nossas vidas, a um Deus participante nas nações, a um Deus amado e adorado entre todos. Então não deixe o fogo, a chama se apagar. Você tem uma palavra, um direcionamento, mova-se. Tudo aquilo que te custa muito é justo que te custe muito. Você acha que ir para a presença de Deus não vai te custar nada? Vai te custar muito.
Nós falamos desses avivamentos, mas vocês sabem qual foi a média de oração para que o avivamento ele começasse a startar, a começar? Todo avivalista, o mínimo que ele orava por dia era entre 6 a 8 horas de oração ininterruptas, clamando. A oração, ela é um processo de limpeza. Quando nós estamos ali ativos orando, o Espírito Santo está limpando tudo dentro de nós. E aí eu já vou finalizar. Nós precisamos resgatar a dracma, a cultura de oração nas nossas vidas, para quando nós colocarmos e ofertarmos, o Senhor, Ele não vire as costas para nós, mas Ele receba a oferta. Quantas ofertas você tem entregado a Deus? Ele tem dado as costas para você? Quantas ofertas, quantos fogos estranhos você tem acendido para o Espírito Santo? Se você ainda não foi fulminado, se eu não fui fulminado, é porque há uma misericórdia ativa todos os dias. Esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque existe misericórdia de Deus nesses dias. Existe misericórdia do Espírito Santo nesses dias. Existe um caminho de misericórdia para mim e para você. Saia, resplandeça. Quantos Sambalates e Tobias estão tentando atrapalhar o teu propósito? Quantos Sambalaias e Tobias estão querendo chamar a tua atenção para que você paralise a construção que Deus te chamou para fazer? Ei, diga a eles que eu não vou não, porque eu estou ocupado no meu lugar secreto, levantando incenso agradável ao Senhor. Os Tobias e Sambalates, muitas vezes não são só pessoas, são setas, que vêm e inflamam o nosso coração, e passamos a acreditar nelas, como se algo tivesse acontecendo. E aí maturamos setas a ponto da gente ficar preso em cadeias de traumas que impedem de eu e você romper. Ei, Deus, Ele rompeu o véu. Ei, Deus, Ele quer romper nessa noite algo na sua vida. Vamos diminuir para que Ele continue a crescer. Vamos aumentar as nossas expectativas para que o Espírito Santo se manifeste. Para Deus se manifestar na sua vida, Ele não precisa de púlpitos. A lenha que está em você é a sua expectativa. Vamos para o culto amanhã com expectativa. Vamos para o culto amanhã com fome e com sede. E você vai receber uma palavra que vai te transformar, não por uma semana, mas por uma vida toda. Essa é a verdadeira lenha. Aumentar as nossas expectativas em Deus e frustrar todas as expectativas do homem. Não fomos chamados para ser glorificados, fomos chamados para nos submeter à humilhação e glorificar aquele que nos chamou. Por mais que te custe tudo, entregue tudo que você tem. É melhor você perder tudo que você tem para o Senhor, do que você ganhar uma parte dessa terra. Sabe quando Deus, Ele nunca vai te dar parcela. Deus, Ele sempre vai te dar tudo. Tudo. Um dia o pastor Marcelo falou assim para mim: Gabriel, sabe, Deus, Ele tem uma vontade maior de nos abençoar do que a gente orar a Ele e pedir bênção. Então temos que entender essa continuidade, dessa cultura que deve ser resgatada dentro de nós. Vai ofertar oferta dentro das condições que Deus te apresenta. Vai queimar incenso, Deus apresenta medidas legais. Não ofereça qualquer coisa, porque você não vai receber qualquer coisa dele. O
que é que você quer receber nesses dias? É fogo, mas fogo para quê? É fogo para quê? Deus, Ele chama homens, não para ficar em púlpitos, mas para transformar nações. Deus não chama homens para ficar sendo passatempo em uma programação eclesiástica. Deus chama homens para participar da cultura do céu aqui na terra. Quero pedir para que você fique de pé em nome de Jesus, porque há uma chave para acessar o coração de Deus nesses dias. É ser grato por tudo aquilo que Ele nos deu. Seja grato pela vida que você tem. Seja grato pela vida que você tem. Seja grato pela vida que Deus está permitindo você viver. Seja grato pelo processo que você está passando. Seja grato porque você serve a um Deus que te ouve e que te escuta. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato porque você pode louvar a um Deus que te livrou da cova, que te livrou na fornalha. Seja grato porque você está aqui nessa noite. Seja grato pelo trabalho que você tem. Seja grato pelo filho, pela filha que você tem. Sabe, você não pode enxergar, mas você pode declarar. Abra os seus olhos aqui para mim. A sua mão só alcança aonde vai a tua visão. Você só toca naquilo que você enxerga. Você só vive aquilo que você acredita. Comece a criar expectativas de algo maior. Comece a criar expectativa de algo maior. É pesos de glória sobre as nossas vidas, não fardos que vão te fazer paralisar no meio da caminhada. É peso de glória. Ei, o Espírito Santo, Ele está trocando um fardo pesado. Sabe, quando nós nos encontramos com fardos pesados, é porque o Senhor, Ele não está mais recebendo a oferta que você está entregando. O propósito de Deus, Ele não te acrescenta dor. O propósito de Deus, Ele não te acrescenta dor. O Espírito Santo está com um projeto nesses dias, que a América do Sul, ela vai ser avivada. Nós estávamos no Chile e o Espírito Santo nos deu uma visão claríssima, que Deus, Ele iria começar. Os pés do Senhor caminhavam. Chile, Argentina, ia subindo pelo Brasil. E nós iríamos como esse filho mais jovem entregar a chama para o filho mais velho que se apagou. E nós víamos os pés do Senhor caminhando até os Estados Unidos. E aí eu fiquei, Deus não vai dobrar na Europa? E fiquei ali pensando. E sabe o que foi que o Espírito Santo deu como entendimento para as nossas vidas? Ei, algo novo já surgiu. Ei, a América do Sul vai ser banhada pelos avivalistas dos últimos tempos. E aqui eu estou falando para libertadores. Aqui eu estou declarando essa palavra para avivalistas. Nós estamos falando de uma palavra que o Espírito Santo liberou sobre a igreja. Essa palavra para a igreja. No todo o ambiente de glória, Deus revela novas profecias. Todo o ambiente de glória, Deus muda as coisas de lugar. Todo o ambiente de glória, nada fica o mesmo. Eu quero declarar na sua vida agora em nome de Jesus um rompimento de glória sobre a sua vida.
um tempo de glória sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, que na sua cidade, no local onde você está inserido, o Espírito Santo, Ele vai derramar sobre sua vida algo que você nunca um dia sequer provou, experimentou. Eu declaro que nos próximos cultos, conferências, nós iremos sair bêbados pelo Espírito Santo, assim como aconteceu em Atos. Eu declaro que vai acontecer continuamente entre nós. Eu declaro que vai acontecer na sua casa. Eu declaro que a salvação, ela está abundando na sua família. Eu declaro em nome de Jesus, algo novo já surgiu. Se apropria dele agora em nome de Jesus. Se apropria do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Se apropria desse poder que está liberado sobre as nossas vidas agora em nome de Jesus. Se apropria, meu irmão. Oh!